Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Prazer de receber, nesta manhã de quinta-feira, aqui nos estúdios da Tirol, os representantes do movimento Reconstrução Sertel. Alexandre Schneider, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, da mesma maneira. Também bom dia aos ouvintes que estão nos ouvindo, e se me permite, não é uma consideração, uma correção, uma consideração a respeito da apresentação. Por favor. A partir desta semana, não só os representantes do movimento Reconstrução Sertel, mas oficialmente os representantes da Chapa 2 para as próximas eleições da Sertel Energia na próxima Assembleia. Tá certo, isso já é uma nova informação também, né, Alexandre? Na última vez. Já vamos falar sobre isso. Tá, ok. Também recebo aqui Zilda Regina da Costa, um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer recebê-la aqui. Todo nosso. E firme e forte para dia 19 ter uma segunda opção, depois de mais de 40 anos, temos aí com a segunda chapa, apesar de bastante esforço, bastante sacrifício, conseguimos chegar. Tá certo. E também Rude Pedro Kunrat, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui participando desta chapa, com muitas dificuldades pelo caminho, até conseguir essa registro dessa chapa com dificuldades. E estamos aí e conclamando para que todos os associados, dia 19, vamos participar dessa chapa 2. Tá certo. Alexandre, sempre o contato, até o momento, tinha sido com você, né, sobre o movimento, mas eu gostaria que apresentasse, na verdade, falasse um pouco de como está esse trabalho, né? O que nós temos de informação é que a Assembleia acabou sendo antecipada e já vai ser na segunda-feira, então acabou trazendo um pouco de contratempo em relação ao tempo de trabalho, mas está montada a chapa, então, por favor, apresente ela também, os nomes e um pouco desse trabalho aí. Perfeito. É importante falar sobre isso. Na verdade, sim, a Assembleia da Sertel e Sertel Energia normalmente ocorre na última semana de março. Pela primeira vez na história, agora foi antecipada agora para 19 de fevereiro, né? O único objetivo dessa antecipação, com certeza, foi cortar as nossas reuniões que nós vínhamos fazendo. Nós tínhamos um roteiro de reuniões em várias cidades do interior, até no dia 12, 15 de março, inclusive o Rúdia de Boqueirão estava marcado para o dia 13 de março. Tentamos antecipar o que foi possível, mas nem tudo foi possível. Você deve ter percebido, na conversa inicial dos meus colegas, fala muito de dificuldade, e aí sim, uma das propostas desse movimento foi que se abrisse a cooperativa cada vez mais, o associado pudesse participar, e para isso também, que tivesse a partir de agora sempre uma, duas ou até mais opções de escolha numa assembleia. E aí sim, quando você escuta falar em dificuldade, eles passaram por isso, sentiram isso diretamente, e eu posso dizer hoje, categoria assim, que eu costumo dizer que para a Sertel e Sertel Energia é mais do que se fosse uma eleição para uma grande capital. É uma eleição em 2 ou 3 turnos, né? O primeiro turno é exatamente você ser capaz de conseguir registrar uma chapa apta. Foi algo muito árduo, assim, mais documentos, assim, existe um processo, já começa uma dificuldade, que é você encontrar pessoas habilitadas. Hoje você pode ser um associado que paga as contas em dias, você pode acompanhar o Jornal Choque, ter ido em uma ou outra assembleia e não está apto a participar de uma chapa. Então, existem muitas regras que impedem essa participação. E o melhor exemplo está aí, né? Veja bem, dia 19 de fevereiro vai ser a Assembleia da Sertel Energia, uma delas só, que a gente inclusive sabe por quê também, tem isso bem claro, em plena segunda-feira, à tarde, 13h30. E diga-se passagem, inclusive no dia em que a maioria das escolas vai ter volta às aulas. É o pior dia para uma família poder ainda tentar achar um espaço para participar de um momento. E a gente se questiona, que cooperativismo é esse? E aí explica, o que aconteceu nessa antecipação da Assembleia justifica todo o trabalho do movimento. Que cooperativismo é esse? Onde é que eu faço num dia onde a grande maioria das pessoas não podem participar? E aí a gente escuta, a direção atual diz que o motivo é o aniversário da cooperativa, vamos comemorar para aproveitar. Primeiro, que dia 19 de fevereiro, essa data, é o aniversário da outra cooperativa, que nem data marcada tem para a Assembleia. A Sertel Energia, que vai fazer a Assembleia agora dia 19, quando ela se desmembrou, o ato constitutivo dela é lá setembro, é outra data, tem nada a ver com 19 de fevereiro. Então, só que aí veja bem, comemorar.
comemorar é como se você fosse fazer, olha, nós vamos comemorar os 40 anos de uma turma de colégio, né? Só o detalhe, nós não vamos convidar os alunos, vai ser só os funcionários e os professores do colégio. Essencialmente é isso, porque nós queremos comemorar o aniversário da cooperativa, onde o grande aniversariante seria o associado da cooperativa, e 90% deles, todo mundo que tem que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar, não sei se a direção sabe disso, eles não podem participar dessa comemoração. Então, a interpretação que a gente pode fazer, sim, novamente, é uma comemoração de um grupo pequeno que vai dizer, olha, nós estamos comemorando o fato de nós ter conseguido achar novas dificuldades para que o pessoal possa participar. Ontem até esteve conosco aqui o presidente Irineu, e ele realmente, a justificativa foi em torno do aniversário da cooperativa, né? Este foi a justificativa de fazer no dia 19 de fevereiro. Foi um engano, certamente. Certo, então eu até, sem estar muito inteirado do assunto, achei que seria das duas cooperativas, até citei isso no momento, ele disse, não, é apenas de uma das cooperativas que é a Sertel Energia, a outra será num próximo momento. Exato. Mas são essas questões, né? Quando você precisa fazer algo, você tenta achar justificativas, né? E aí, por que só de uma cooperativa? Sempre as duas assembleias foram juntas. Ah, mas por causa do tempo, já que é uma assembleia de eleição. Não, nós já fizemos assembleias de duas cooperativas, uma de manhã e outra à tarde. Então facilita, o associado só vem uma vez, agora ele vai ter que vir duas vezes, duas despesas, duas vezes pagar ônibus, então não tem justificativa. A justificativa para nós está clara, qual é? A justificativa é que nós vamos fazer a assembleia dia 19 da cooperativa que arrecada, a Sertel Energia. Essa automaticamente sempre ela arrecada, paga seus custos e sempre tem sobra. Todos nós não precisa nem fazer propaganda. A gente entra numa sala na nossa casa, liga o interruptor da luz automaticamente. O consumo é automático. Portanto, aquela lá tem automaticamente uma arrecadação. E aí, óbvio, a intenção é mostrar essa arrecadação, os grandes números, o que se conseguiu de resultado. E a outra cooperativa, que inclusive vem sugando recursos dessa da energia, onde é que o prejuízo ano após ano ocorre e não tem nem se vislumbra a solução, essa cooperativa, então, a ideia é não polemizar, nós não vamos fazer assembleia junto agora, para que a gente possa falar só, como diz a direção, só do bom momento. O que é ruim a gente esquece e fala mais adiante. Essa foi a estratégia de separar as cooperativas e fazer apenas num dia só. E aí, Alexandre, para mudar o cenário na história, este ano, então, teremos ao menos duas chapas. Teremos ao menos duas chapas. Importante se dizer, ainda está aberto agora, hoje, período existe uma possibilidade de chapas impugnarem. Nós, por uma questão muito pessoal, nós optamos em não nos preocupar muito com isso, inclusive em relação a outra chapa, porque vai contra a nossa filosofia. A nossa filosofia é que não se pode usar esses artifícios, essas articulações. Tudo tem que ser discutido no voto. É lá que o associado, especialmente o ideal, importante se dizer, nós fizemos um abaixo-assinado para a Sertel, que a Assembleia fosse em final de semana. Ele foi totalmente ignorado. A nossa ideia é que tudo se decide no voto. Então não é nesses artifícios administrativos, técnicos, não é dessa forma que tem que fazer. O associado está apto, paga suas contas, está em dia e tem que ter o direito de escolher. Então sim, pela primeira vez na história dos últimos 30, 40 anos, tem uma chapa pronta para o associado poder escolher, e ela vai, obviamente, seguir o seu trabalho até segunda-feira ainda. A partir daí vai ficar na mão do associado, com algumas mudanças. Que mudanças são essas? E por isso os dois colegas que estão aqui. Primeiro, a Sertel é uma cooperativa de quase 50 municípios, tem quase 2 dezenas de sedes municipais, é uma cooperativa regional. A característica nos últimos anos, sempre que presidente, vice-secretário, sempre eram de Teutônia, e por que não dizer do bairro Teutônia? Então, essa é a característica. E nós, desde o início, dissemos, olha, tem que ser uma cooperativa regional. Então, nós temos representantes aqui, pela primeira vez, de 3 regiões diferentes. Um lá da região alta do Vale, de Boqueirão do Leão, o Rude, e outro de Marquês de Souza, Asila. E isso nos leva à segunda mudança. Inclusive, acho que já surtiu efeito, pelo que eu ouvi falar da direção agora, a chapa deles pretende também, pelo que foi registrado, também ter uma mulher na chapa, porque é algo que a gente vinha anunciando nas reuniões. Então eu digo, só as nossas reuniões já têm conseguido trazer avanços. Só que aí o detalhe, a mulher não adianta dizer que valoriza ela e apenas colocar numa chapa, ela tem que estar de igual para igual, e ela tem que ocupar o espaço. E essa foi uma aposta que nós fizemos. Então só para a Sertel já foi um exemplo. Pela primeira vez vai ter mulher em chapas para concorrer ao conselho. Depois de 60 anos vai ter uma mulher.
Agora, tem um exemplo para todas as cooperativas da região. Que exemplo é esse? Pela primeira vez, inclusive na linha de frente, a candidata a vice-presidente da Sertela, pela primeira vez na história das cooperativas da região, uma mulher. E aí a Zilda que está aqui presente com a gente. Então, além de colocar a mulher, e já a outra chapa também agora se mobilizou dessa forma, é algo que passa despercebido, Alexandre. Sabe que eu não tinha nem me dado conta disso, que era apenas masculino essa equipe dirigente, né? Não havia mulheres, e é verdade. Agora, observando o cenário de fotografias que se viam de nomes, realmente 100% masculino. E esse é um garimpo. Você imagine que lá no início, quando nós fomos formar a chapa, uma das primeiras coisas que você precisa é saber as pessoas que estão habilitadas, que possam integrar uma chapa. O que a gente fez há mais de meio ano atrás? Pediu para a cooperativa, oficialmente, olha a lista das pessoas que estiveram presentes na última assembleia, que é uma das regras. Nós estamos discutindo na justiça e até agora isso não veio. O que veio é que nós até podemos consultar, desde que a gente tenha autorização individual de cada um que se queira consultar. É quase uma piada. Eu quero saber quem são e eu só posso olhar se eu tiver autorização delas, né? É uma boa maneira, assim, simpática de dizer que você não vai ter acesso. E aí você imagine, nós tivemos que correr atrás, numa região de 47 municípios, num público de 150 ou 200 pessoas que talvez esteja apto a participar de uma chapa hoje de 70 mil associados, nós tivemos que buscar essas pessoas, tentar conhecer. E foi um garimpo. Então você imagine a dificuldade que foi de achar dentro dessas pessoas mulheres. Porque as assembleias também são muito masculinizadas. Então, a mudança cultural que esse movimento está trazendo para a Sertela e para as cooperativas da região é uma mudança que vai ficar para a história desde agora já. Eu não sei a realidade da dona Zilda e do seu Rude, mas ouvindo falar na rua, Alexandre, sabe que os assuntos de rua correm, né? Eu trabalho no comércio também e as pessoas vêm e fazem comentários. Houve ontem, se eu não me engano, alguém comentou comigo que havia uma situação que pudesse impugnar o seu nome. Sabes de algo? Tens alguma coisa? Talvez até dentro dessas coisas que você desconhece, né? Pode ser. Daqui a pouco, como eu disse, hoje é o dia que pode surgir. Eu, assim, tecnicamente eu não consigo vislumbrar o quê. Tomamos muito cuidado nesse sentido. Mas a tentativa pode ocorrer para qualquer um, como agora sim, nós inclusive tivemos que trocar 2 pessoas na chapa em função de documentos adicionais que foram solicitados, e aí precisava recorrer, precisava de tempo, fórum fechado, época de carnaval, tudo muito pensado, por que dessa convocação da Assembleia agora. E nós optamos em substituir pessoas. Não tenho esse conhecimento, sim, teria que avaliar qual é o embasamento disso. Realmente não foi dito o que era. Exatamente, mas assim, hoje, a princípio, plenamente aptas as pessoas que estão dentro da chapa. E aí volta aquilo que eu falei. Todo mundo com tudo em dia é associado, participa. Acho que é isso. A opção tem que ficar sempre na mão do associado. Não é achar artifícios. O associado tem que ter o direito de escolher. E como tem que ter o direito de trocar também. Hoje, com essas dificuldades que existem, eu posso garantir que o único direito que associado não tem na Sertela, entre vários, é a possibilidade de trocar quando não está funcionando. Porque desestimula, é muito difícil você ter uma segunda opção. Então sim, um dos trabalhos desse grupo vai ser abrir um pouco mais o estatuto, que as pessoas possam participar, até para poder daqui a 4 ou 8 anos, olha, não deu tão certo como se imaginava, ter o direito a qualquer momento de trocar por uma opção melhor. Mas esse direito é sagrado e o associado tem que ter. E na questão da chapa, podes divulgar aí os nomes então? Podemos, a chapa registrada então. À minha direita é o Rude, que é o candidato a secretário, a Zilda, candidata a vice-presidente, e aí no conselho de administração, ainda que fazem parte, são esses 3 efetivos e 6 conselheiros. André Bemer, Heraldo Conrad, Gilberto Frigo, Gilmar Schaefer, Heitor Wunder e Renato Schomer. Então representantes de Canudos, Barão, Teutônia. Essa é a chapa do conselho de administração. E aí nós temos a chapa do conselho fiscal também, como efetivos Décio Plantholt, Astor Arlindo Kinot, que é de Forquetinha, e o Livo Landmaier, que é da região de Westfália. E como fiscal suplentes, Paulo Runte, Milton Plantholt e Valdir Tonieto. Então, tentando de alguma maneira várias regiões representadas, essas são as pessoas que pela primeira vez em quase 40 anos estão colocando o nome à disposição do associado. Com certeza será uma assembleia diferente das demais, né? Já será uma assembleia assim que vai trazer à tona uma situação diferente, propostas também de administração, talvez que antes apenas havia uma, né? E
Por um lado, não sei dizer se entristece um pouco essa situação da forma como caminha, às vezes, o cooperativismo, né? Mas eu acredito que o associado tem que entender a importância de ter escolha, né? De ter escolha, assim como em qualquer pleito. E isto na história da Sertel, então, ficará marcado agora na próxima segunda-feira. Perfeito. Nada a acrescentar, exatamente o que disseste. Assim, a opção da escolha é sagrado dentro do cooperativismo. Certo. E abrindo espaço para a mulher, hoje na política, né, Zilda, a mulher já tem um espaço expressivo, tanto que tivemos governador aqui no Rio Grande do Sul, presidente mulher, e ela na história mostrando aí a força de trabalho. E isso também, no caso, seu nome à disposição agora traz isso, né? Isso, eu sempre acho que as mulheres são mais observadoras, elas mais cautelosas, cuidam um pouco mais do que os homens, eu acredito, né? Então acho que as cooperativas está faltando isso. E até muitos me questionaram, mas a experiência, porque eu sou agricultora, nós trabalhamos com agroindústria, eu acho que quando você busca alguma coisa, você aprende, você conquista, é só você querer. Então, nós mulheres precisamos mais de espaço e também acho a importância que não é só o homem que representa a Sertel hoje, a cooperativa. Eu acho que é uma família. E para isso tem que ter o direito, tanto o homem como a mulher, voto e participação de assembleia, porque nem sempre é possibilitado do homem ou do associado, enfim. E também pode ser passado para terceiros, para alguém da família, representante, porque, afinal de contas, cooperativa não é só de é uma família. Então, acho que nós temos que mudar, sim, e mudar a forma de fazer essas assembleias, que não seja muito centralizada como está hoje, que não oportuniza as pessoas a participarem, porque 48 municípios em um só lugar é bastante complicado. É verdade. E o seu Rude, então, também, colocando então o nome à disposição como secretário, né, representando aí dentro dessa Sim, chapa. Eu tive a experiência, por 8 anos eu estou participando ainda do Conselho de Administração, tive a experiência de 4 anos na Sertel Desenvolvimento, esses últimos 4 anos na Sertel Energia, e como eu não concordava com muita coisa que estava acontecendo lá dentro, quando formou esse grupo, houve um convite e eu plenamente não pensei 2 vezes, estou junto. Então nós estamos nessa campanha árdua, que até o momento a gente conseguiu registrar essa chapa com muita dificuldade e estamos aí. Então nós estamos conclamando todos os associados da Sertel, segunda-feira, chapa 2. Chapa 2. Na história da Sertel, então, 2 chapas na próxima segunda-feira, Alexandre, então, encabeçando esse movimento. E, independente do resultado, né, Alexandre, também vai ficar aí para a história da cooperativa essa mudança de cenário, né, com opções, com propostas, onde que o associado poderá começar a sentar, analisar propostas e, quem sabe, com a sua força também, trazer mudanças positivas para o movimento. Os problemas de qualquer cooperativa, e a gente às vezes fala de antigamente Copave, não, basta olhar a Cotrijuí agora, assim, então os problemas não acabaram, basta olhar outras cooperativas no estado, assim, mas sem sombra de dúvida, sem errar, os problemas de uma cooperativa começam e aumentam à medida que o associado vai se distanciando e vai deixando de participar da vida da cooperativa. Nós hoje somos em torno de 60, 70 mil associados e nossas assembleias, em média, 120, 150 associados votantes. Quer dizer, isso mostra o que está acontecendo. Tem que se fazer o caminho contrário. Óbvio que aí tem que ter o interesse da direção. Fazendo assembleia numa segunda tarde, em pleno véspera, depois da festa do carnaval, fica muito difícil. Então, não é estimular a participação. Tem que ter dos 2 lados. Tem que ter do lado da direção, propiciar que o associado possa participar, mas sim,
tem que ter o lado do associado também. E aí é a nossa esperança. Esse grupo, apesar de a gente dizer teve dificuldades, mas teve também muitas alegrias até agora. Onde a gente tem ido às reuniões, a receptividade tem sido fantástica, o pessoal agradece por nós termos vindo. Ontem mesmo nós tivemos até tarde da noite, é uma corrida assim pesada, né? Todas as noites tem reunião, onde estávamos na região de Sério, e aí na saída as pessoas vindo agradecer. Muito obrigado pelas informações que vocês trouxeram. Indiferente do que vocês tivessem apresentado, muito obrigado por terem vindo aqui para falar da nossa cooperativa. Então, só isso já gratifica como as pessoas veem. Agora, isso para nós não é o suficiente. O nosso trabalho, na segunda-feira, vai depender do associado para validar tudo isso. Então, novamente conclamando que o Rude e a Zila já falaram, quem trabalha, a gente, olha, deve ter daqui a pouco um pai, um vizinho, um familiar, que esteja lá, está em casa, está disponível. Vá até a Assembleia, se inscreva, vá até lá, participe, vote, porque o pessoal tem que se dar conta. É a primeira vez em 40 anos em que o voto vai fazer diferença. Nos últimos anos ia lá para, olha, tem essa opção ou a mesma, você só tem que opção. Vai ter opção, e ele pode fazer uma diferença, não adianta daqui a 2, 3 anos, puxa, eu poderia ter feito. Não, ele pode fazer diferença para frente. A gente espera que a comemoração que vai acontecer lá no dia 19, que a direção fala, não seja uma comemoração de um mesmo grupo, que comemore o fato de ter conseguido se perenizar no poder. Que seja uma grande comemoração da democracia. Que o associado diga, não, eu vou lá e vou mostrar como uma cooperativa deve funcionar. Chapa 2 no dia 19. Agora até falando da questão, quem vai ter direito ao voto, Alexandre? Eu tenho uma conta de luz em meu nome, portanto sou associado. A minha esposa tem direito ao voto? Mas não, aí não. Tá. Essa é a maior cisma da minha colega Zila, que ela disse, de tentar ampliar isso um pouco mais, a energia da família. Mas hoje não está na nossa mão. Isso é estatutário, é regimental, legal, nós temos que ver isso se tivermos êxito. Mas nesse momento, hoje, seguindo as regras atuais, vota aquele que estiver com a conta de energia no nome. Olhando a conta de energia, o nome que aparece lá, o titular. É esse que tem o voto. Então ele tem que, para facilitar, já leva a conta de energia junto, já ajuda a identificação, e um documento de identificação com foto. Agora um detalhe, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tem casos em que eu tenho lá uma loja, um estabelecimento, onde é que a conta de luz está no nome do estabelecimento. Aí também tem um voto pelo estabelecimento. Só que é importante, tem que levar o contrato social, algum documento que mostre quem é o administrador principal, é só uma pessoa que tem direito a voto. Então, se você tiver uma casa e ao mesmo tempo tiver um negócio com conta de energia, tem direito a 2 votos. Aí já, tirando outra dúvida, mas eu tenho 10 casas, eu posso... Não, é uma pessoa, um voto por pessoa física, um voto por pessoa jurídica. Não dá para fazer tantos votos quanto as casas forem. Mas essencialmente é esse o processo. Tá certo, então. Segunda-feira, então, dia 19, 1h30 da tarde, no Parque do Imigrante em Lajeado. Está marcado essa assembleia, então, da Sertel Energia. Desta vez, 2 chapas ao menos. Até cogitava-se daqui a pouquinho, talvez, uma terceira via. Mas o que é certo, por enquanto, são 2 vias, então, né? Chapa 1 e chapa 2. Chapa 2, então, representadas por vocês. Estão comigo aqui Alexandre Schneider, Zilda Regina da Costa e Rude Pedro Kunrat, então, que encabeçam aí essa chapa 2. Agradecemos muito a oportunidade da Rádio Tirol. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte aí na segunda-feira e ficaremos ansiosos aguardando também o resultado, né? Mas acreditamos que, para a história, este momento é importantíssimo, né? Para a democracia dentro do movimento cooperativista. Tá certo? Perfeito. Obrigado pela participação e sinto-se sempre convidados. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigado.